O nosso cérebro ele precisa de três coisas. Nós precisamos de nutrientes, de um bom alimento, nós precisamos de oxigênio e nós precisamos de estímulo. Mas não basta somente essas três coisas para o nosso cérebro. Nós precisamos de uma coisa mais importante ainda. Nós precisamos do outro. É isso mesmo. Vem aqui um pouquinho. Olha aqui para mim. O meu cérebro precisa do seu cérebro. Se você quiser ter um bom funcionamento, eu preciso de você. E na nossa vida, nós precisamos começar a ter esse olhar, que nós precisamos do outro. Muitas vezes nós achamos que somos independentes, muitas vezes nós achamos que não precisamos de ninguém, mas isso é uma ignorância da nossa parte, porque se nós pararmos para pensar, quando nós vamos num restaurante, por exemplo, nós precisamos do dono do restaurante, nós precisamos do cozinheiro, nós precisamos, e além de tudo, nós confiamos no cozinheiro porque comemos algo que nem sabemos quem foi que cozinhou, nem sabemos o que ele colocou. Nós confiamos nele, mas nós precisamos dele. Nós precisamos do motorista, de um Uber, de algum carro por aplicativo, nós precisamos do piloto do avião, nós precisamos dos professores, nós precisamos dos nossos pais. Por que nós precisamos tanto dessas pessoas? Ou melhor, das pessoas? Porque nós somos seres sociais. O ser humano em si, ele é um ser social. Para ele viver bem, para o seu cérebro funcionar bem, você precisa do outro. Não tem como nós acharmos que nós podemos viver independente. Quando nós pensamos que eu posso viver sozinho, é onde nós começamos a adoecer. Você quer observa a sua vida, começa a pensar na sua vida quantas vezes você estava doente, isolado e você não conseguia se recuperar. E quando você começou a interagir com as pessoas, você começou a melhorar. Por que isso acontece? Porque quando você interage com outra pessoa, você começa a fazer com que os seus hormônios, com que os seus neurotransmissores comecem a funcionar normal. Porque nós precisamos disso, não tem como nós não precisarmos disso. No vídeo anterior, se você assistiu, eu falava da ocitocina, que muitos dizem hormônio do amor. A ocitocina, na verdade, é aquele sentimento, aquela sensação que nós temos quando nós temos amizade ou afeto por outra pessoa. Aquela coisa gostosa que nós sentimos por outra pessoa. Não estou falando de amor como é muito chamada, a ocitocina, hormônio do amor. Não é essa a questão. Mas é aquela sensação, é algo biológico, algo que está acontecendo no seu corpo ali mesmo. É uma liberação e nós temos essa sensação da ocitocina, aquela coisa gostosa pelo outro. Então, quer dizer, meu corpo está funcionando normal quando eu interajo com o outro. Agora, quando eu começo a me isolar, quando eu começo a ficar num canto sozinho, eu não tenho essas sensações. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas doentes começam a se isolar achando que eu preciso ficar sozinho para resolver a minha vida. Isso só vai fazer com que ela fique cada vez mais doente. Se você começar a observar na sua vida ou na vida das outras pessoas, aquelas que mais interagiram com o outro quando estava doente, foram as que mais se recuperaram. Aquelas que ficaram isoladas foram aquelas que menos se recuperaram. Percebe quando no seu dia, quando você interage com as pessoas, quando você conversa com as pessoas, quando você passa um dia junto com as pessoas, quanto você se sente bem no final do dia. E quando você fica isolado, o quanto você não se sente tão bem. Uma coisa que está agravando muito hoje são as redes sociais. O problema não são as redes sociais, o problema é como nós usamos as redes sociais. Infelizmente, nós não sabemos usar as redes sociais. A gente fica mergulhado naquilo ali, conversando até mesmo com as outras pessoas e achando que ali é o momento que nós temos para conversar com o outro e esquecemos que não basta somente uma tela. Nós temos que ter o contato físico, nós temos que ter o toque. Eu gosto muito de pensar na questão do abraço, né? Uma vez eu tive uma aula e um professor ele dizia o seguinte: o abraço
ele mexe com os nossos 5 sentidos. E ele dizia, até mesmo com o 6º sentido. Por quê? Quando você abraça alguém, você sente o cheiro daquela pessoa, o visual, o olhar daquela pessoa, o tato, quando você encosta naquela pessoa, você ouve aquela pessoa, você vai escutar, quando você chega para abraçar, você encosta e você vai ouvir ela, vai falar, oi, tudo bem, como que você está? E o paladar da outra pessoa. Quando você dá um beijo no rosto, ou se é alguém mais íntimo seu, você dá um beijo na boca, você sente o paladar da outra pessoa. Então, esses 5 sentidos, você está estimulando o seu corpo. Então, quer dizer, nós precisamos do outro para tudo. E quando você dá esse abraço no outro, é você sentir o calor dele, não é somente ai, que gostoso, não é somente isso. É o seu corpo funcionando normal. E hoje nós percebemos que as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não conversam mais, as pessoas não interagem mais. Eu gosto muito de pensar na questão da amizade das pessoas. Hoje nós acabamos falando, eu não tenho muito amigo, eu não gosto de ter amizade. Escuto muitas pessoas falando isso, porque eu não confio em ninguém. Mas se eu confio no cozinheiro lá, que fez a comida para mim, que eu nem sei quem que é, porque eu não confio em alguém, alguma pessoa que sempre está junto comigo. Eu gosto muito daquela passagem onde Jesus fala, eu não te chamo de servo, mas de amigo. Naquele momento, quando ele fala que eu chamo você de amigo, é porque é alguém íntimo. E essa pessoa íntima sua é onde você pode confiar. Claro que tem aquelas pessoas que vão pisar na bola, que vão falar mal depois, que nós vamos brigar muitas vezes, mas isso faz parte da interação social entre as pessoas. Nós temos que saber lidar com essas situações. Porque o que acontece conosco? Nós agimos muito, ou melhor, nós somos escravos muitas vezes da nossa biologia, nós agimos somente por aquilo que nós sentimos, não por aquilo que nós olhamos e vemos como que é realmente as coisas, como que é o racional nosso. Teve um estudo de sentenças judiciais onde quando os juízes estavam alimentados, quando eles tinham acabado de comer alguma coisa, eles deram 60% de liberdade condicional para os réus. E quando eles estavam com fome, 0%. Então, o que isso quer nos dizer? Que eles estavam agindo muito mais de acordo com a fisiologia, com a biologia, com o funcionamento do corpo dele, vamos ser mais claros, da barriga dele. Isso foi um estudo, não sou eu que estou dizendo não. Isso foi um estudo do que realmente tinha que ser o certo para as pessoas. E se nós vivermos dessa forma, sempre agindo conforme aquilo que nós somente sentimos antes de estar junto com o outro, nós vamos excluir a nossa amizade muitas vezes. Eu lembro uma vez, eu morava numa comunidade onde nós acolhíamos o pessoal de rua, moradores de rua. E nessa comunidade tinha um rapaz que estava muito doente, ele tinha ficado internado num hospital e ele teve uma ferida do lado aqui do quadril, uma ferida muito grande. E os médicos falaram que não tinha mais o que fazer com aquela ferida e mandaram ele embora para casa, no caso, para a comunidade, que era uma casa de acolhida, e que ele tinha uma doença contagiosa, só que não falavam o que era. E naquela época, eu era muito novo, não sabia, não entendia nada e falei, tá, que doença contagiosa que ele tem? Isolamos ele num quarto e começamos a procurar algum lugar para enviar ele, que cuidasse de pessoas doentes, que lá nós não tínhamos condições. E nesse meio tempo, eu tinha que dar banho nele, eu tinha que cuidar dele, porque ele não tomava banho sozinho, porque ele não andava. Teve um amigo meu que sempre ia nos visitar, que é o Renato. E foi muito interessante que o Renato foi nos visitar e lá eu conversava com ele, estava ele com a esposa, a Flávia, e eu falava assim para ele, eu vou dar banho. Daí eu falei para ele, eu vou dar banho no rapaz, porque ele precisa tomar banho, e só que eu tenho que dar um banho sozinho nele, né? Porque ele era grandão e eu não queria expor todo mundo. Vou falar, não sei que doença que ele tem, vou deixar as pessoas entrarem lá. Ele falou, não, eu vou te ajudar.
Naquele momento eu entendi o verdadeiro sentido da amizade, o verdadeiro sentido de eu preciso do outro. Porque ele não quis nem saber, ele não se importou se o cara estava doente, não estava doente. Eu lembro até hoje ele tirando a camisa e falando, vamos lá. Nós tivemos que pegar ele, colocar ele numa cama, ele tinha 1,80 m esse rapaz. Colocamos ele na cama, viramos ele, colocamos ele depois dentro do banheiro para dar o banho. E o Renato me ajudou o tempo todo a dar banho nesse rapaz. Então eu comecei a perceber que além de precisar do Renato, o Renato também percebeu que ele precisava nos ajudar. Porque um precisa do outro. Esse casal é um casal que eu gosto muito, que é a Flávia e o Renato, eles sabem muito bem disso, o quanto que eu gosto deles, e que comecei a entender que o verdadeiro sentido da amizade é o precisar, é o necessitar do outro para eu estar bem. E quanto nós vivemos sempre achando que eu não preciso do outro, que o meu cérebro pode funcionar muito bem, que não tem mais como, vou agir somente por aquela raivinha que eu senti, que é a fisiologia, como aqueles juízes que estavam sem fome, que estavam com fome, que deram a sentença contrária. Então, quanto mais eu agir com a minha fisiologia, com aquilo que eu estou sentindo e não olhar mais racionalmente, olhar mais a necessidade do outro, menos eu vou conseguir ser feliz, menos eu vou conseguir alcançar um objetivo, menos eu vou entender que a vida tem muitas expectativas que nós podemos, tem muitas coisas que nós podemos alcançar. Por quê? Porque nós vivemos sempre parados naquilo que nós sentimos, não naquilo que nós podemos sentir. Eu quero convidar você, após esse vídeo, ligar para uma pessoa que você gosta muito, de um amigo que você não conversa há muito tempo. Marca um dia de sair com ele, vai a algum lugar, dá uma risada e depois você volta e deixa nos comentários aqui embaixo. Deixa nos comentários dizendo aquilo que você sentiu realmente, como foi bom você sentir aquela amizade, ou como aquilo te ajudou, porque não é agir conforme aquilo que eu sinto. É perceber a necessidade do outro, é agir e sentir depois. Sabe quando a gente fala assim, nossa, que raiva que eu tô daquela pessoa, e depois você vai conversar e fala assim, nossa, como foi bom eu ter conversado com ela. É disso que nós precisamos. Nós precisamos agir e depois sentir. Não sentir e ficar parado no nosso sentimento, porque a nossa fisiologia ela é muito bagunçada, a nossa biologia é extremamente bagunçada. No outro vídeo eu dizia, nós trazemos muita coisa genética, nós trazemos muita coisa cultural, nós trazemos uma desorganização hormonal devido ao mau alimento que nós comemos, nós trazemos tudo isso dentro de nós. Então eu quero convidar você a fazer essa experiência e a entender que eu preciso de você. Quando você olhar para alguma outra pessoa, olha para ela falando assim, olha, eu preciso realmente de você. Não precisa falar declaradamente, mas você olhar para ela e entender que você precisa daquela pessoa. Que não basta você só mandar mensagem, oi, tudo bem, como você está? Não é só isso, mas é sentar, conversar, dar risada. Então eu convido você a procurar os seus amigos. Não digo só amigos que você tem amizade, mas os seus pais, aquela pessoa que você não conversa. Até mesmo se você brigou com alguém por bobeira, vai lá, conversa com ela, resolve aquele problema. Não deixe para trás, não deixe para amanhã, porque você precisa daquela pessoa e aquela pessoa precisa de você. Eu quero convidar você a fazer essa experiência, vou convidar você também para estar se inscrevendo no nosso canal, quero convidar você também para estar curtindo o nosso vídeo e compartilhando o nosso vídeo para que eu possa cada vez mais estar gravando vídeo para vocês. Que Deus abençoe, muito obrigado.